Olá, sejam bem-vindos ao Live do Nick. Eu gostaria de fazer um convite a todos para que visitem o meu site www.nickoficial.com.br. Vou soletrar: NICKYOFICIALL. Isso mesmo, são duas vezes o L.com.br. Lá vocês vão encontrar os links para as minhas redes sociais e também a fanpage do Facebook, onde vão encontrar os links para ouvir todas as minhas músicas por streaming no Deezer e também no Spotify. Se você gostou, compartilhe os meus vídeos, faça com que as pessoas escutem essas lindas canções com sons de cura. Muito obrigado e vamos seguir em frente com mais um Live do Nick. Boa noite, amigos. Sejam bem-vindos a mais um Live do Nick. Que gostoso ter vocês aqui comigo. Depois de algum tempinho estou de volta e hoje o assunto é espetacular. Muito gostoso a gente saber que, primeiro, que a gente não é eterno, né? Depois que a gente vai, ao decorrer da nossa idade, se mudando. E agora, mesmo com uma idade um pouco mais avantajada, nós temos a condição de viver um pouco melhor. E para isso, eu tenho duas convidadas para lá de especiais, que nós vamos falar um pouquinho sobre viver bem, o renascer, né, da vida, quando a gente fica um pouquinho mais, com uma idade mais avançada, né? Tem alguns termos que não devem ser usados, nós vamos falar sobre isso também. Então, eu tô aqui com elas, Gislene Teixeira e a Deise Helena. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada pelo convite. Obrigado. Esse belo tema que está aqui atrás, esse casal, esse namorando, foi... né? Elas foi que estratégico. Elas que escolheram. Deixa eu falar um pouquinho de vocês, deixa eu pegar aqui minha colinha, que eu tenho que pegar aqui no meu WhatsApp, né? Vamos lá, peraí. Colinha é o que não falta, a gente também tem uma colinha aqui. Colinha aqui para falar tudo que essas meninas fazem, né? Vamos lá. Gislene Teixeira, vocês já conhecem ela aqui dos meus lives, né? Mas agora eu tô de cabelo novo, talvez eles não me reconheçam. Talvez eu não reconheça. Mas vai conhecer sim. Gente, vocês também podem participar conosco, tá? Podem fazer suas perguntas para essas duas queridas aqui. Com certeza vocês vão adorar aí um pouquinho do que nós vamos falar hoje, né? Pera aí, tem bastante coisa aqui. Vamos chegar lá. Ok, vamos falar da Gislene primeiro, que já é da casa, tá sempre comigo aqui, né? A Gislene Teixeira é graduada em letras, professora de português, inglês, integração social com experiência de 25 anos em sala de aula. Ela é professora, feliz dia dos professores, professora. Muito obrigada. Atrasado, mas parabéns. Palestrante, colunista, produtora de conteúdo online, né? Que é a... como que é? Sexy, né? Como que é? Diva Sexy. E mais um outro canal, né? Qual que é? Eu tô só com a Diva Diva Sexy Sexy agora. Tá. Mas depois volta, né? Depois Sim. volta. E também outras entrevistas que já deu para todo lado, né? Coach de relacionamento e sexualidade, que é que todo mundo gosta de falar sobre sexo, é muito gostoso falar sobre sexo. Life Coach, coach educacional, pós-graduado em neurociência, MBA em gestão estratégica em escolas, MBA em capital humano, practitioner em PNL, caramba, é tanta coisa, não acaba nunca aqui, meu. Programação neurolinguística, pós-graduado em sexologia pela FMABC, Faculdade de Medicina do ABC e voluntária em projetos sociais. E vamos falar um pouquinho agora sobre a Deise Helena. E faltou escritora. Escritora. Meu livro vai ser lançado, é um livro em coautoria, dia 30/11. Eu devia estar aí. 30/11 vai agora, ser a noite 2018. de autógrafo. E onde vai ser? Na Livraria Cultura, no Shopping Iguatemi. Vamos estar lá, hein, gente? Você lá, que gosta da Gislene, né? Você pode estar lá para conhecer ela ao vivo, comprar o livro dela, receber o autógrafo dela, bater uma foto. E depois a gente né? volta aqui para falar do livro. Vamos voltar a falar do livro. O livro é sobre? Amor e sexo. Que delícia! Que coisa mais gostosa! Vamos falar um pouquinho da Deise, né? Para depois a gente falar sobre sexo na terceira idade, na melhor idade, ou sei lá como a gente vai falar, como que fala isso. Deise Helena de Simoni. Simoni ou Simone? Simoni. De Simoni. Ela é psicóloga clínica e organizacional, atuando há mais de 15 anos em consultório,
companheira terapeuta atuando junto aos idosos, desenvolvendo um trabalho altamente personalizado, inclusive assistindo, se for o caso, os familiares, junto, é um trabalho legal isso, viu? Sim. Palestrante com larga experiência em assuntos na área psicológica, avaliação psicológica educacional, atendimento a crianças, adolescentes, família e produtora de conteúdo online. Fora isso, eu fiquei sabendo que ela já foi até na Ana Maria Braga, é isso? Em outros lugares? Olha, muito cenas bem. dos próximos capítulos, hein, Rogério? Muito bem. Então, eu não podia escolher com esse currículo todo, né? O que mais? Faltou Eu alguma não coisa? podia. Faltou. A pessoa mais humana que eu já conheci em toda a minha vida. Muito bem. E nós nos conhecemos há 25 anos. 25 anos? É. Esse currículo todo, Opa, né? aí. Porque eu entrei agora aqui. Desculpa, viu, gente? Até eu falho. 25 anos vocês conhecem? 25 Estudando? anos. Como foi a história? Nós nos conhecemos numa escola, eu dava aula, a Deise também foi dar aula lá. Hum. E foi quase que amor à primeira vista, né? Um olhou, outro olhou, falou, nossa, e ali nós começamos a ser amigas, pegamos amizade, e aí a gente nunca mais se largou. E depois a gente começou a trabalhar e agora nós somos sócias. Vocês sócias do Sócias. projeto? Que bacana, hein? Legal. A Deise mora em Santos e a gente está trabalhando bastante em Santos. E ela também atende aqui em Porque São lá tem Paulo. muito pessoal, Muito. né? Eu fui pra lá por isso. É aí que começa a história. Toda a história começa aí. Na Por que, verdade, o pessoal vai morar lá, primeiramente? Porque é melhor mesmo para é células? outra qualidade de vida, oxigênio, Rogério. É outra rejuvenesce? qualidade de vida. É muito bacana. Eu fui pra lá por conta da minha mãe, né? Que faz parte da terceira idade. Minha mãe tem 80 anos hoje. Olha aí. Uma graça, super ativa, super fofa. Pra falar a verdade, eu Tá nem toda a sei. Deise na tela aí, viu, gente? Ó, Eu se nem alguém sei quiser adicioná-la. quem cuida de quem ali. Né? Eu fui para cuidar dela e a gente fez uma boa parceria aí de cuidados todos. Gostoso, hein? Aliás, tem muita gente aqui que está acompanhando que são cuidadores, viu? Tem Olha, amigos que cuidadores bacana. aí. Também estou à vontade da Gislene. Ok, gente, para os seus novos cabelos, suas madeixas bonitas. Tem que mudar, né? Né? Muito legal. E nós vamos falar então um pouquinho disso aí, mas antes só dar um oi pro pessoal, para a gente ficar, vocês participarem, tá, gente? Façam suas perguntas, aproveite aqui as duas especialistas em relacionamento e também na parte psicológica de ambas as partes, tá? Rodrigo Camilo, obrigado por estar comigo. Heloíse Helena Cruz, obrigado. Isa Rodrigues, Cleia, oiê. Fábio Jorge Lima, grande cantor, está comigo, obrigado. Sônia Santos, obrigado, está comigo. Você está idoso, meu amigo? Estou sim. Estou com meus cabelos, minhas madeixas toda branquinha já. Já estou partindo para o idoso. Miriam Aparecida Oneda, obrigado, Miriam, está comigo. Maria Aparecida, obrigado. Tem um monte de gente que está aqui, mas eles ainda não deram um oi. Obrigado de estar comigo. Até meu querido Alexandre Arezzo, um dos maiores cantores do Brasil, está aqui comigo, Arezzo. Ó, um beijo, viu, querido? Obrigado por estar aqui comigo, entendeu? O pessoal da terceira idade ama ele, porque ele é cantor de bolero. É mesmo? É. Então, nós vamos falar dos bailes de terceira idade, porque é importante isso também, né? E Faz a Laizinha, parte, faz parte. obrigado, viu? Vamos lá, então vou deixar vocês falarem um pouquinho. Me fala um pouquinho o que é isso, renascer. Renascer do idoso. O que é Vamos isso? lá. Quem vai começar? A Deise. Vai lá, Deise. Por livre e espontânea pressão, a O Deise. que é renascer, Deise? Vamos lá. Pois é, eu acho que toda fase da vida da gente, a gente renasce, né? Então é largar o velho, uma fase velha, aquela que já passou e não serve mais, para que o novo chegue. Né? E eu digo que é possível, completamente possível, nós envelhecermos no novo. Legal. Muito Diferente, bom. é diferente. Pois é. É algo meio chocante até para o cérebro, né? É. Na verdade, quando a gente fala de envelhecer, destas questões todas, pode ser chocante ou não. Depende de como a pessoa realmente encara essa situação. Porque envelhecer, nós estamos envelhecendo o tempo todo. Nascemos, já estamos Já envelhecendo. começou a parte. Exatamente. Então tem gente que é jovem, tem pouca idade, mas tem cabeça, espírito, jeito, atitudes de pessoas De mais velho, velhas, né? isso. A gente fala velho, mas é um termo que é meio agressivo. Então a gente agressivo, não as pessoas deve. não gostam, né, de Não, chamar de velho, né? ninguém gosta de ser chamado de velho, né? Velho é um sapato, velho é uma cadeira, mas pessoas não são velhas, elas são idosas.
aí tem os termos terceira idade, melhor idade. E aí quem está nessa fase fala assim, melhor idade porque você não tem artrite, artrose, aquelas coisas todas, né? Mas pode ser a melhor idade sim, mesmo com todas essas questões que fazem parte dessa já idade. Tem a sabedoria, né, de toda a história, do conhecimento. É aí que começa a mudar a história. E tem um termo que estão usando também, ativa idade ou idade ativa. Aquelas pessoas que são muito ativas, são dançarinos, sim, que são ela atletas. Exatamente, ela não precisa também chegar nesse ponto, não precisa ser tão polarizado, né? Ativo, né? Ou tudo ou nada. Mas pode ter o meio termo. E a gente vai desenrolar aí para entender o que é essa idade ativa, que não precisa sair sendo triatleta, mas também não precisa ficar em casa fazendo tricô e crochê e esperando, né, das 7 horas da noite para ir dormir. Dá mais um dia, peraí. Olha que legal, tá vendo, gente? Vamos aprendendo um pouquinho com essas duas hoje. Aliás, um pouquinho não, muitinho. Grande abraço, Nick, Gislene e Deise. Link compartilhado também na nossa TV. Abraços e muito sucesso. O Alexandre Ábido, ele tem uma TV também. Alexandre, um beijo! Esse vídeo, além de estar na Vai TV, também vai estar na TV dele, que é a bacana. TV Channel. É muito legal. Um abraço, querido. Alexandre. Obrigado, viu, Alexandre? Obrigado com a gente. Maria Aparecida, oi! Osama Sato, lá da Praça Nossa, está assistindo a gente aqui, ó, um grande artista. Boa noite. Osama Sato, obrigado. Marisol Pagliari, boa noite. Rogério, saudades dos amigos. Saudades de você também, Marisol. E quem mais estiver chegando aí, sejam muito bem-vindos. Obrigado por estar comigo, tá? Vamos lá, então vamos explicar aí, meninas. Explica Na verdade, pra gente. Rogério, existem duas formas de você envelhecer. Existe a forma saudável de você envelhecer e a forma de você envelhecer simplesmente. O que muda isso? O olhar da gente ao longo da vida. Né? Então, por exemplo, se a gente. Se a gente parar para pensar, a gente sai de um lugar, é aquele lugar onde a gente nasce, cresce, ok? E ali a gente tem escolhas. Então, a gente decide o vai nosso se caminho. cuidar, exatamente. Né? Então, tem pessoas que se cuidam, que cuidam da alimentação, que não são sedentários, que dormem bem. Né? Então, tem toda essa parte que você vai ter como consequência um envelhecimento saudável. Né? E você tem aquelas pessoas que não se cuidaram tanto. Quando chegou lá, já está meio judiado. E aí você já sente o peso. E psicologicamente falando, também. Né? Porque se está bem de psicológico, dá tempo de correr atrás, né? Porque o envelhecer, ele é biopsicossocial. É a parte biológica, a orgânica, a física. Atenção, gente, biopsicossocial. Vamos lá, vamos entender isso. É a parte Professora, biológica. É o corpício. Biológico é o corpício. Isso, o corpício. E aí é isso que a Deise acabou de falar, a questão da alimentação, do sono, de atividade física, de não ser sedentário, sexualidade. Sexualidade ajuda a envelhecer melhor? Claro que ajuda. Ui! Ajuda a envelhecer, boa, ajuda né? tudo. Coisa boa. Ajuda antes, durante e depois. Tá bom, tô falando que você aproveitar a sexóloga aqui para falar sobre sexo, né? Lógico que sim, faz né? parte. Vamos lá. E daqui a pouco a gente fala Tem melhor da surpresas por sexualidade. aí, né, Gi, em relação à sexualidade. E assim, um parênteses eu faço depois, senão eu vou me perder aqui. Então a parte do biopsicossocial é essa, é a física, orgânica e esses cuidados todos que a gente já falou. Okay. E que se você também não fez corretamente, ou da melhor maneira, da mais apropriada, como ainda a Deise mencionou, dá para correr atrás. Dá para correr atrás, sim, né? A parte do biopsicossocial é a parte psicológica, que também a Deise já falou. Você pode ser um idoso, pode até ser sedentário, pode estar acamado, mas se o seu psicológico está bem, né, está bem cuidado, você não é um idoso, você não é um velho, você é um idoso. E a Deise vai explicar isso melhor daqui a pouco. E a parte social engloba essas outras duas partes anteriores. Por quê? Porque se você tem um comprometimento biológico, orgânico, físico e psicológico... Olha para eles lá, por favor. Porque eu gosto tanto de olhar para você assim. Eu vou ficar popotizado, eu vou ficar pouco... Então, se tem esse comprometimento da parte biológica biológica e psicológica, a social fica bem comprometida. Então a pessoa ela fica em casa, ela não quer fazer mais nada. Por quê? Porque ela acha de fato que ela está velha e que ela só tem um caminho, né? É esperar
a morte chegar. Então compromete E a parte realmente abala, social. né? Essa parte de esperar a morte é uma das coisas que mais abala o ser humano. Né? Exatamente. Muito. Então, se a gente tratar o envelhecimento como um fator biopsicossocial, porque de fato ele a gente consegue tratar cada uma das partes e envelhecer de maneira saudável e não simplesmente ficar velho, que são coisas completamente diferentes. Muito bem. E que momento é o certo para começar a tratar isso? Desde sempre. É, né? então, tem um momento exato, né? Para você. Ixi, eu estou envelhecendo. Ou estou ficando mais idoso, Sim. né? Pode falar que. É, Né? na verdade Que não momento tem... tem que começar a se preocupar com Então, isso? só um detalhe, né? A Deise vai comentar isso. Mas não tem um momento exato. Não tem. Não, né? não dá para falar assim, é aos 20, é aos 30, é aos 50, 35, é aos 60. 50. Então não tem uma idade. Mas tem pontos que vão te mostrando isso. E a decisão de agora é hora de eu me cuidar ou não é da pessoa, né? É verdade. Na verdade, a gente pode pensar no seguinte: quando a gente começa a ir ao médico? Acho que depois dos 40, né? Ao médico normal, qualquer médico. A criança Ah. vai ao pediatra. Desde né? criança, né? Desde criança. Então, é o que eu falo, você tem dor de estômago, você vai ao médico. Né? Você tem dor no joelho, você vai ao ortopedista, vai ao médico. Quando você tem alguma coisa, que você está meio cambaleando ali, Tá com não dor, está tão você equilibrado, você vai ao psicólogo. Você não Certo? tá bem mentalmente, na verdade. Então, ou angústia, ou você sente que você está triste, ou você tinha um costume, tinha hábitos que você está perdendo, você começa a se isolar. Né? Então, são dados e são informações significativas. Você vai falar, opa, peraí, o que está acontecendo? Então, vou checar. Como você vai checar qualquer outra coisa que você está sentindo? Então, é da responsabilidade do ser humano ele se cuidar. Quando ele não faz isso, o ser humano ele não vive sozinho. Com certeza ele vai ter alguém ao lado para dar uma sinalizada e falar, olha, acho que aqui não está legal. Vamos olhar? Então você precisa se cuidar sempre. Agora, o saudável, você buscar o saudável ou não, depende do seu olhar. E quando eu falo que depende do seu olhar, depende de autoestima. Depende da história que você teve de vida, né? Porque eu falo que a terapia, ela não vai mudar o seu passado, mas ela vai te ajudar a ser feliz ou a estar se sentindo bem, apesar de, que é o autoconhecimento. É verdade. Né? A partir do momento que você se conhece, e você conhece o outro, você conhece o que está à sua volta, você entende um pouco as relações que você vive, você tem muito mais chance de viver uma vida saudável. E durar mais um pouquinho. Com né? certeza. Né? Tem pessoas que definham por amargura, por depressão, por ódio, né? Por coisas mal resolvidas. Então, tem tanta coisa para a gente falar. O envelhecer, ele é uma consequência de tudo aquilo que você foi. Na realidade, são um livro que você escreveu da tua história, né? Quando você chega lá Sim. na frente, já é um livro praticamente, né? Ainda com capítulos para serem escritos. Sim. Porém, mas você tem toda uma história que você teve de emoções, de tristezas, de alegrias, e você carrega isso tanto no seu corpo quanto no seu mental, né? E também na sua parte energética espiritual. Exatamente. Sim, Claro. mas tem gente que escreveu a história, todos nós, né? Começamos a escrever a história. Desde E pequititico. tem gente que fala assim, bom, eu comecei a escrever essa história, eu tenho que seguir essa mesma história no mesmo caminhar até o final. Ah, entendi. E não é possível, né? Não, até Não é e sim. Não, é, não e até sim, é né? possível, mas a pessoa, por exemplo, se a pessoa escreve uma história que não é legal, como sedentarismo, tristeza, mágoa, abuso, abandono. Ela vai morrer mais Nós cedo, vamos né? falar do idoso que é abandonado hoje em dia, abandonado até mesmo com família. Ele não precisa continuar com essa história triste até o final. Ele pode tomar essa decisão, que é a parte psicológica desse biopsicossocial, e falar, ok, eu tenho como mudar isso, eu não preciso envelhecer de ficar velho, eu não preciso ficar velho, eu posso envelhecer
e mudar a minha história, né? Ir mudando a história ao longo do caminho de envelhecer. Ao longo do que ele quer fazer para mudar a vida dele, Sim, né? porque antes a nossa expectativa de vida era bem mais baixa do que é hoje. Temos né? 75, 65 anos, Então, né? e hoje a gente já tem aí vários centenários, né? Então, Fora que a gente com 60 anos se sente jovem, né? Por exemplo, a mulher com sim, 60 anos é bonita, exatamente, muito linda a mulher com sim. 60 anos. Olha, o ano que vem eu vou comemorar meio século, gente. E tô super jovem. Tá muito E então tem aí cada vez mais as pessoas chegando ou ao centenário, ou muito próximo. E não dá pra falar assim, agora eu tô aí com meio século, já tô velha. Longe disso. Não, mesmo porque, ou com 60, ou com 70, ou com 80, mesmo porque ninguém sabe quando é que vai chegar a hora de partir. Então, não dá para falar assim, eu tenho 60 anos, eu tô velha, então agora eu tenho um comportamento, preciso ter um comportamento de idoso, né, de velho. Velho é aquilo que a gente não quer. Então, toda vez que a gente... E isso é legal falar, não é legal usar o termo velho, mas é legal a gente pensar dessa maneira de toda vez que eu falar eu estou velha, lembrar, se autocorrigir de que não, eu não estou velha, eu estou envelhecendo, o que é diferente de estar velha. Porque velho é aquilo que não me serve. Eu vou ficar seminova. Não, eu vou ficar jovem. Tem uma amiga minha, a Rebeca, ela fala que é jovem há mais tempo. Eu vou ficar jovem por muito mais tempo, mas velha, não. E a gente está aqui brincando, mas é muito sério isso. O velho é cultural, né? O velho é cultural. E uma coisa velha, ela acaba sendo caindo, jogada fora. exatamente. Exato. Abandonada, colocada num canto, não faz mais parte do social, não faz mais parte de... Não cria Não é mais mais. benquisto, né? Exatamente, não cria mais, não é inserido no novo. Isso é o velho. E isso é o que não cabe mais, né? Para ser Vivendo. utilizado e não deve ser existido. Deixa eu dar mais uns dois aqui, espera um pouquinho, vocês tomam uma aguinha. Kátia Regina Wolf Jorge, parabéns pela escolha do tema. Devemos envelhecer de forma saudável, com certeza de uma maneira global. Sucesso sempre. Obrigado, viu? Muito bem. Ótima colocação. Márcia Marcele Silva, boa noite. Obrigado, Márcia, por estar com a gente. Maria Luzineide Gomes, boa noite, Nick. Saudade de você, beijo. Obrigado, meu bem. Mariângela de Castilho Lutum, boa noite, obrigado. Suzele Bevilacqua, me deu um beijinho, obrigado para você. Tem muita gente assistindo aqui, pode dar oi que eu gosto, viu, gente? Manda ver. A gente gosta de coraçãozinho. Manda coraçãozinho, manda oi. Celuta Magalhães, boa noite, Rogério. Eu não quero ficar velha. Depois dos 40 é que a vida é boa. É verdade. Dizem que aí É começa, verdade. né? Exatamente. Rosane Melo, boa noite, Rogério. Obrigado por estar comigo. O Máscara está aqui com a gente também. O Máscara aqui, ó. O André Amorim, que é meu querido amigo. Ó. Ele é o Máscara aqui do Brasil. Faz muitos shows, é sensacional. Obrigado, André, por estar comigo. Um abração, querido. Kiki Campos, boa noite, lindo saudades. Obrigado, Kiki, tá comigo. Ana Maria Benetton, maravilha, obrigado, tá comigo. E a Su Suave também, muito obrigado. Então, por enquanto eu tô com os oi tudo em dia aqui, tá? Então a gente vai voltar pro tema, vocês vão fazer Olha, acabou perguntas, de entrar a né? Rosana com vocês de Portugal. Olha aí, que bacana. Obrigado, Rosana. E a Laura Sanches, muito obrigado por estar comigo também, Laurinha. Um beijo, ela que é reikiana, uma amiga muito querida. A Deise também é reikiana, né? Somos reikianas. Eu também sou reikiana. Aê! Então eu tô bem aqui no meio, tá ótimo. Vai, Gi, aproveita, Gi. Boa noite a todos vocês. Gente, muito obrigado. Olha, é um tema muito importante, porque é o seguinte, nós também vamos fazer parte dessa história, né? Sim. Todo mundo, né? Até quem tem 15 anos vai demorar um pouquinho mais para chegar, é claro, né? Mas quem já está na base dos 40, dos 50, dos 50 e pouquinhos, já está caminhando já para tentar ter uma vida boa no futuro, né? Porque vai chegar uma hora, se você não souber administrar isso, você pode ficar aí com a tua psique abalada, né? Aí você não tem mais forças para lutar lá na frente. Então é hora de correr atrás disso, né, meninas? Mas eu estava conversando com a Deise e a gente falou exatamente disso, né? A pessoa que tem 15 anos hoje está longe dela chegar lá na terceira idade, na melhor idade, 60 etc. e lavar pedrada, né? Mas ela precisa tomar consciência do envelhecer. É jovem. Porque envelhecer, o velho, isso que a gente estava falando, é cultural. E se a gente começar a mudar essa cultura do velho, já com as pessoas jovens,
ela vai envelhecer ela vai tirar essa questão do velho e ela vai entender que ela também está envelhecendo e que os pais, os avós, os parentes, enfim, a sociedade vai envelhecer e ela também. E hoje o que a gente tem? A gente tem uma sociedade idosa, cada vez com mais pessoas mais velhas, justamente porque a expectativa de vida aumentou. Né? E tem bastante jovens. E aí a Deise vai falar daqui a pouco exatamente essa questão. Nós temos os idosos, tem os jovens para cuidar, os filhos, enfim, às vezes não tão jovens assim, mas será que eles estão cuidando? Né? E aí tem aí algumas questões que são esses idosos que eles se sentem abandonados, eles se sentem órfãos de filhos, né? E tem todas as questões, órfãos de filhos, tem aqueles que de fato não cuidam, tem os que rejeitam, tem os que simplesmente pagam, dão toda a assessoria financeira, mas não está junto. Não estão então juntos. Tem toda essa questão. Então a gente precisa realmente educar os jovens com essa questão do envelhecer. Então a gente precisa começar a falar de envelhecimento com os jovens de fato. Muito bem. Deixa eu voltar aqui. Rosana Melo de Portugal, obrigado, viu? Tá comigo aqui também, com a gente, né, conosco. Lá de Portugal, né, nos prestigiando. Nem sei que horas são aí em Portugal. Fala pra gente aqui, tá, Rosana? 4 a mais, né? 4 horas a mais? 4 horas a mais. Então, olha, 4 horas, tá quase meia-noite lá, não sei que hora ela tá vendo a gente, quase 1 da manhã. Obrigado, viu, Rosana? Olha, a gente sabe que é 4 a mais porque a Deise estava com uma paciente, eu estou com uma paciente lá e eu tenho amigos que estão lá em Portugal. Que gostoso. Então, Portugal a gente tá... Que carinho, hein? Tá Deus te abençoe, viu, querida Rosana Melo. Obrigado mesmo, tá com a gente aqui. Olha, é um assunto muito sério, gente, esse daí que elas estão falando agora. É um momento que é um quebrar da família, né, quando faz isso. Porque os nossos pais, os nossos avós, que seja, eles que são, na cultura de um país de primeiro mundo, eles são amados, são idolatrados, eles são colocados num pedestal, com tanto carinho, com tanta sabedoria. E aqui no Brasil tem essa cultura, né, de a pessoa ficou velha, não serve para nada, joga fora. Põe no asilo, paga lá, e tem um porquê até espiritual disso, né, Deise? Tem um porquê espiritual disso aí. Porque as pessoas vêm nesse planeta aqui para poder pagar essas dívidas passadas, né, com seus pais, com seus avós, e acha que já pagou e pronto. Já paguei minha parte, já dá aquele pedala e vai embora, né? Ó, é 1h27 da manhã lá agora. Olha lá. Olha que beleza. Olha só. Obrigado, viu, Rosana? Que eu sempre comento com a Gi, É isso. A bala, né? Você que cuida deles, o psique deles, né? Essa parte fica muito destruída, né? Sim, Rogério, sabe o que é muito legal? Eu amo o que eu faço. Porque eu falo de amor o tempo todo. Né? Quando eu falo de cuidado com o idoso, eu estou falando de amor. Então, por exemplo, hoje foi o que eu estava falando da minha mãe. Minha mãe tem 80 anos e eu tenho gêmeas de 9 anos, né? E as gêmeas, elas têm um carinho, um cuidado com a minha mãe. E esse cuidado somos nós que ensinamos enquanto pais e mães, né? Eu tenho a minha filha mais velha de 25 anos que ela mima minha mãe mais do que eu mimo. Gostoso, e hein? isso é passado de pai para filho. Então a gente está aqui falando sobretudo de amor, de acolhimento, a gente está falando de companheirismo, né? Por isso o nome de companheira terapeuta. Então, diferente. É diferente. Eu realmente fui para Santos com uma proposta, falei que eu fui para lá por conta da minha mãe. Eu tinha uma vida toda estruturada aqui em São Paulo, consultório lotado. Eu ainda atendo aqui uma vez por semana, porque são pacientes que, graças a Deus, desde vem, né? Sempre estão com você, né? Ok, sempre. Eu tenho pacientes que estão comigo há mais de 10 anos, para você ter ideia. E eu fui para lá porque meu pai faleceu em 2014 e eu vi que minha mãe fazia aula de pintura em porcelana, fazia aula de pintura em quadros, tinha personal, e eu vi que ela foi ficando preguiçosa. E eu daqui fui prestando atenção nela lá, né? Então sempre com ela sempre aqui comigo. E eu comentei com os meus irmãos, eu falei, olha, essa história não tá legal. Eu vou embora. Vai embora pra onde? Eu falei, embora. Pra onde você vai? Eu falei, pra Santos.
né? Então a minha de 25... Foi viver melhor também, lógico. né? A minha de 25 está encaminhada, eu tenho as pequenas e eu fui, sim, ficar com a minha mãe. Né? Então, assim, as minhas filhas hoje têm 80. 80 anos agora. Ela Quando ela foi, ela tinha quantos? Eu fui agora em janeiro para lá. Não, sua mãe. Tá. Minha mãe, Quando meu você pai, mudou para lá? Em janeiro, agora. Ah, então ela já tinha uns 79, 80 Ela anos. tinha 79. Tá. E hoje, assim, é muito saudável, inclusive para as minhas filhas. As minhas filhas têm casa de vó. Né? Então, o que eu falo, tremendo, o que eu estou dizendo, assim, é do amor, é do acolhimento, né? Você não tem abandono. Ah, mas você ainda é uma privilegiada, né, Deise, de Sou. poder conviver com a sua mãe Sou. e ainda continuar atuando no mercado de trabalho. O que Sem atrapalha muito é o seguinte, muitas pessoas às vezes não tem nem como pagar um cuidador para a pessoa, é difícil, é complicado o mundo que a gente vive hoje. É verdade. Né? Então existem esses grandes problemas, né, que fazem as brigas entre irmãos, Sim. de empurra de cá, empurra dali, né? Desfaz a família, né, na realidade. E é onde você escuta o termo velho. Fala, pô, ele tá velho. Então é o velho que é um peso. Né? É o velho que dá trabalho, é o velho que traz a desunião, é o velho que traz o desprazer. Né? Onde, na verdade, a gente precisa resgatar isso, e aí eu falo muito do resgate de idoso. Eu tenho hoje, em Santos, uma paciente que tem 70 anos. Eu cheguei lá, em 6 meses, ela está trabalhando. Ela leva e pega crianças na escola. Ah, que legal, Uma né? pessoa que saía de casa para ir ao supermercado e ao banco. Então, esse resgate é bonito. Você vai lá no fundo e você tira o idoso que tem um conceito de que é velho. Olha só, é um resgate mesmo. Né? E mostra para ele que é possível ele ter um outro olhar. Isso não tem preço, gente. Ô Deise e Gi, qual dica vocês dariam para as pessoas agora que estão começando a ter seus pais, né, nesse caminho de ser idoso? É complicado, né? Não é muito fácil, não. Não é fácil, depende do olhar, né? Tem um pouco de cada coisa. Fácil realmente não é. Mas como você falou, né? Tem gente que não tem o privilégio de ter pais saudáveis, como a Deise comentou, de que os pais estão ativos, de que, como ela mencionou da outra pessoa, da outra senhora, que leva e busca crianças na escola. Sim. É diferente quando tem o pai, a mãe, o avô acamado, ou que não tem essa atividade toda, até por questões físicas, né, comprometimento da saúde, e aí realmente fica mais difícil. Às vezes não tem, como você mencionou, não tem a questão financeira para pagar alguém, também não tem a disponibilidade de não trabalhar, não tem a disponibilidade de tempo, então são vários fatores. Então o mais adequado, certo não tem certo, não tem errado, mas o mais adequado é sentar, a família se reunir, exatamente isso que a Deise falou agora, né? O velho, ele não pode ser o velho que incomoda a família. Então, que aí sim fica essa briga que você mencionou, né? Um empurra para o outro empurra para o outro. Não, agora a mamãe já ficou comigo, agora vai ficar na sua casa. E não é assim. Então, é reunir a família, entender qual é a situação, como cada um pode ajudar, e tem que ter esses combinados. Lembrar o que a Deise também já falou agora há pouco, é uma questão de cuidados. Envelhecer pode ser diferente, não precisa ter esse peso do velho. É uma questão de amor, de afeto, de carinho, de respeito por quem esteve com você sempre, né? Te deu a vida. Então, é retribuir aquilo que, na verdade, sempre foi feito. Porque quando nós nascemos, todo mundo, né? Os pais, quanto deixou de comprar alguma coisa pela questão financeira, também não tinha dinheiro. E pensando na nossa... Aqui todo mundo tem mais ou menos a mesma idade...
Todo mundo passou por aquela fase que era tudo muito difícil. verdade. Dinheiro era muito difícil. Era assim, uma cartela de Danone, era um por dia, você vai tomar refrigerante, era só final de semana, não era? Um Yakult por dia, Então, um Danone por dia. Isso, mesmo. e o Presente era refrigerante só no Natal? Só. A roupa ia passando de irmão para irmão, de primo para primo. Era tudo muito difícil. Era tudo muito difícil, tudo muito caro. Tudo muito caro. E mesmo assim, os pais, os avós não abandonaram porque custava caro. Quando dava trabalho, ficava doente, não mandava para casa de um tio, do outro, porque está me dando Dava trabalho, com eu tenho que carinho. trabalhar. É. Né? Não deixou de trabalhar, não deixou de cuidar e não deixou de trabalhar. Então, por que agora a gente não pode retribuir exatamente da mesma forma? Né? Então, é uma questão da gente parar e é espelhamento. Tudo na vida é espelhamento. Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês duas, por exemplo, uma família está com problema em relação a cuidar do pai, vocês fazem exatamente esse trabalho, é isso? Sim, vamos Sim. às duas. As Vai às duas. Vamos às Que duas. legal. Então vocês vão lá, entendem o processo Sim. da família. É. Então você já trabalha junto também os pais e os filhos. Sim. Exatamente. Netos. Os netos, todo mundo junto para poder encaixar, né? Sim. Equalizar o Porque problema. primeiro de tudo, a base, a gente precisa entender a situação. Porque se você falar assim, chega uma pessoa ligar pra gente e falar assim, o meu pai é velho, né? E eu quero que vocês ajudem. Isso, aí chega o outro, liga e passa a mesma informação, outro. Só que cada um tem uma É um realidade. caso, né? Então a gente precisa entender. Então, primeiro de tudo é entender. Segundo, quando a gente começa a entender essa situação, a gente não vai entender só do idoso. Mas qual é aquele contexto familiar? É aquele que querem de fato empurrar para alguém cuidar ou querem alguém para acolher, de fato, a família. Então, nós vamos entender a situação da família como um todo. A questão financeira, a questão da localização, a moradia, a questão de saúde, todas as questões de relacionamentos como um todo. Relacionamento de pai para filho, de neto, de esposa, de marido. E por isso que nós nos juntamos, porque cada uma tem um pedaço da história e a gente via que sozinha uma não conseguia atender e a outra também não. Então foi aí que nós nos tornamos sócias. E outra, tem várias terapias acopladas juntas, né? Pois é. Tem. Muito bem. Eu atendo muitos acamados com reiki. Com reiki, com crânio sacral, eu sou terapeuta crânio sacral. E assim, eu tenho resultados belíssimos, Rogério. Nossa. E assim, é o toque, é o acolhimento. Né? Por exemplo, quando nós vamos à casa dessa família... O crânio sacral é como se fosse a barra de Axis, é isso? Sim. Tá. É. Porque é o toque, né? Próximo, É o toque. é. Na verdade, você trabalha a quietude no crânio sacral. Então, quando você tem a quietude, o seu corpo todo ele se harmoniza. Então, você tem aí uma reorganização toda. É muito interessante. Eu volto um dia para falar. Eu vou ter que falar sobre isso que eu não conheço, eu gostaria de saber. Então, gente, a próxima entrevista com Deise e Helena será sobre crânio sacral, uma coisa que eu não sei, então vamos aprender. É muito bacana. E Muito só um legal. detalhezinho, bom, quem me acompanha Eu quero entender como fica você nessa parte sexual dos velhinhos, estou curioso. Velhinho não, eu não cuido de velhinho não. Dos idosozinhos. Porque se o velhinho chegar com a ideia de que ele é velhinho, aí Não já vai funcionar não vai funcionar. Ele passa não. por mim primeiro. Passa por você Aí depois primeiro. eu já Você encaminha encaminho pra pra ela. agir. Ele fala assim, meu filho, eu fechei esse negócio. Né? Fala com a gente. Só um detalhe, né, nessa história toda, quem me acompanha nas redes sociais sabe, mas a minha mãe faleceu há menos de 3 semanas. E a Deise, se não fosse a Deise, teria sido muito mais difícil tudo que eu passei. Imagina. Então, é a sócia, Irmã, a parceira, é a amiga, é a irmã que tá junto. E quando fala assim, eu tô falando isso porque assim, não é aquela pessoa que atende o paciente, o cliente. Ela de fato cuida. A Deise cuida de pessoas. E ela fez isso assim, com a minha mãe prontamente, antes, durante e depois. Porque quando eu recebi a notícia de que minha mãe tinha falecido, quando eu recebi a ligação, eu estava na casa da Deise. Então a primeira pessoa que foi acolhida fui eu. Eu fui acolhida pela psicóloga, pela companheira amiga. terapeuta, pela amiga. Então, é isso que a gente está falando, é acolher a família, em todas as situações. Porque esses pacientes que ela atende, que a gente atende, em algum momento também, eventualmente, chega uma notícia de falecimento. Sim. E a gente tem que acolher a família.
porque a gente ainda não saiu daquele processo, né? E aí entra a psicóloga. E aí entra a questão dos relacionamentos. Porque coach de relacionamento não é só relacionamento homem-mulher, relacionamento afetivo, tudo, né? todos os tipos de todo. relações. E então eu falo por experiência, porque eu passei por isso recente, há menos de 3 semanas, e ela acolheu de fato. Ela já atendia minha mãe. Não chora. Ela me emociona. Não chora. E ela foi acolher minha mãe, ela foi atender minha mãe internada. Minha mãe no tratamento paliativo. E ela ia atender minha mãe. Né? Então, esse é o trabalho da Deise. O privilégio é meu, gente, não é do outro. Muito Pode bem. ter certeza muito bem. disso. Então vocês entenderem, né, gente? O trabalho das duas em conjunto é dar um suporte não só para o paciente, para a pessoa geral, mas para toda a família. Então elas ajudam a entender o contexto aí e podem colocar a terapia mais adequada para cada caso, né? Porque cada caso é um caso, cada pessoa é uma. Vou dar mais uns olás aqui. Você sabia que nós estamos 40 minutos já de live? Nossa. Vocês falam pra caramba, hein? Uau! Uau! Ana Lúcia Ribeiro, obrigado por estar comigo. Ana Lúcia Ribeiro falou que delícia ouvir vocês falando dos nossos idosos. Obrigado, viu, Ana Lúcia? Zilda Pereira, muito bom ouvir isso. Ana Maria Benetton, muito triste quando não é dado o devido valor e amor. Todos envelhecemos. Olha, isso é uma verdade, viu, Ana? Todos nós vamos envelhecer e quem vai cuidar da gente, né? Tem isso também, né? Cláudia Biscurla. Excelente, obrigado, Cláudia. Rosana Mello, parabéns, obrigado. Ana Maria Benetton, trabalho maravilhoso, parabéns. Olha, gente, realmente precisa ter um carinho e gostar das pessoas, porque tem um monte de dificuldades, né? Primeiro, tem muitas pessoas que estão magoadas com a vida, estão magoadas com a família, estão depressivos, né? Porque lutou e de repente perdeu tudo na vida, não tem mais nada, só tem ele, que é a consciência dela, né? Ou ele ou ela, né? E fala, o que eu estou fazendo aqui ainda? Ah, Deus me leva. E se a Deus me leva, né? Não vê a hora de morrer para não encher mais o saco de ninguém. E é muito triste chegar num ponto desse, né? Porque a vida é um presentão de Deus, né? A gente tem que viver o máximo que possível. Eu quero chegar a 120, se Deus quiser. Eu vou estar junto com tô você. com você, também quero. Eu quero chegar a 120. A gente vai tudo pro baile da terceira idade, daquele seu amigo lá que toca bolero. O Alexandre é mesmo, bolero, A gente vai estar lá. Então, aquele grande físico, né, que é o Stephen Hawking, puxa, ele viveu numa cadeira, andando para lá e para cá, falando que nem um computador, anos e anos e anos, morreu quase velhinho. Você vê que é possível, quando a pessoa tem força de vontade, viver com todas as dificuldades dele ainda. E ele tirava sarro, ele brincava, mas era uma mente brilhante num corpo ali que estava doente, né? Mas agora muitas pessoas estão bem, né, de corpo. Mas se a mente estiver dodói, como que faz? É aí que está o grande lance, né? Trabalhar essa parte psicológica para você achar o seu caminho, porque você pode ter uma vida a partir desse momento, né? Não é que você ficou um pouco mais idoso que você morreu, não. Aí que começa a vida. É que você já tem tempo para poder curtir a vida, né? É verdade. Como essa imagem que tem aqui atrás, né? Olha que lindo. Existe paixão na terceira idade? Claro que Nossa, existe. Existe romance na terceira idade? Existe paixão, existe romance, existe sexo, pode mudar a forma de se relacionar. Então, por exemplo, quando a gente fala em sexualidade é tudo. Não é só sexo. Não é só sexo. Agora, realmente. pode mudar, por exemplo, um idoso lá de 96 anos, a penetração para ele pode ser não ser a coisa mais importante. Tem muitas toque, outras né? coisas mais importantes. É verdade. O toque, a cumplicidade, o carinho, o afeto, dormir juntos de conchinha e nus. E eu vi isso numa pesquisa. Deixa eu entrar rapidinho. Vou ter que cair de paraquedas aqui. Gente, eu tive o prazer esse ano de 2018 de conhecer o Tantra. O Tantra é uma maravilha extradimensional. Por quê? Ele proporciona a você ter sensações além das ereções para os homens, por exemplo, né? Sensações de toque no corpo, de toque atômico, enfim. E eu descobri que o homem não precisa ter ereção para ter um orgasmo. Sim. Sim.
que é o que ela está falando. O prazer que dá, de repente, com outro momento é muito importante. E já as mulheres, elas podem chegar a ter muitos e muitos orgasmos. Então imagina uma pessoa que está lá, tadinha, né? Daisy, muitos anos, não estou vendo essa coisa, né? E precisa ver. Nem lembro mais Nem como lembro é. mais. Dá um presente para sua avó, dê uma massagem tântrica para sua vovó, de repente você vai ligar um botãozinho nela que estava desligado, ela vai até dar rodopiar, virar piruleta, e de repente é o que vocês precisam, né? Para passar para essas meninas aí, para elas mostrarem o caminho, né? Achar aonde que é o botãozinho, aonde liga esse botão que está desligado. Ah, eu sei onde é o botãozinho. É o permitir-se, né? É o permitir-se, é um novo olhar. Então, você acha que as sensações, elas vêm por um lado e às vezes elas vêm pelo outro. Maneira. Então, por exemplo, o órgão mais sensitivo que a gente tem é a pele. É a pele. Pele Exatamente. a gente tem no corpo inteiro. Né? Então, você pode ter prazer onde você nunca imaginou, né? Exatamente, ter você prazer pode onde você nunca experimentar imaginou. outros tipos de sensações que são extremamente prazerosas, que não em áreas genitais ou não com um olhar que a gente tinha, esses idosos tinham enquanto jovens. Porque muda, e a necessidade também muda. Né? A minha necessidade com 48 já é muito diferente da minha necessidade com 18, com 20. Você tá ficando idosa, você tá ficando velha. Eu tô ficando seminova. Muito bem. Mas muda mesmo. As coisas vão se transformando. E você tem prioridades, você tem pesos diferentes. E é o que eu falo, na melhor idade ou na terceira idade, você tem chance de ser muito mais saudável, inclusive, do que você foi quando jovem. Porque a consciência que você tem é outra, o conhecimento, a experiência, a maturidade, e tudo isso muda, é o olhar que muda, né? Você já tem foco para as coisas que são suas necessidades, né? Sim. Sim, e o que era importante já não é mais, Não né? é mais. Mesmo porque, por exemplo, falando na questão da sexualidade, quando a gente tem lá 18, 20 anos, nós temos aquele fogo, tipo, parece que você tem que queimar tudo de uma vez. E vai secar, né? Vai acabar, tipo, tem que ser agora e agora. E o Tem tempo te dá necessidade, sabedoria, né? exatamente. Então lá na juventude, nossa, é estranho falar isso, né? Lá na juventude parece que eu tô velha, né? Idosa, jovem há mais tempo, seminova em estado novo, em bom estado. Modelo 2019, cabelo novo. Cabelo novo, tudo em ordem. Então assim, eu falo sempre, se não for para me divertir, eu nem vou. Não é? Muito bem, muito bem. Não, então É que o assunto é muito sério, né, gente? Porque as pessoas vocês não devem morrer. É o momento de você viver a melhor da sua vida. Porque você já tem Exatamente. conhecimento, sabedoria Exatamente. e pode focar naquilo que você necessita, né? Na sua Então, necessidade. e aí, voltando na questão da sexualidade, do sexo em si, quando tem lá 18, 20 anos, quando é muito jovem, nós temos o nosso foco do sexo, da atividade sexual é outro. Né? É até descoberta, né? Até aprender, Sim. praticar para poder aprender. E né? nem a gente sabe direito aquilo que dá prazer. Nem pra gente e Nem pro menos outro. ainda pro outro. E É aí, um com fazer o tempo vai exerdado. passando, nós vamos conhecendo o nosso corpo, outras formas de ter prazer, de dar prazer, de compartilhar esse prazer. Existe a troca, tem que ter a troca. Participem, gente, mandem perguntas, vocês estão muito frios aí. Pois é, o pessoal Participa tá com a meio, gente. Né? Estão refletindo, é momento de reflexão. E aí, com o envelhecimento saudável, né, e que pode ser saudável a qualquer momento, ainda que não tenha sido, aquela necessidade. Por exemplo, tem gente que ainda pensa, acredita, eu estou falando de gente jovem, que sexo é penetração. Então, se leva esse conceito para a vida, quando vai envelhecendo e de repente começa a ter algumas disfunções, isso não quer dizer que envelhecer é sinônimo de disfunção, mas pode ser que tenha, como pode ser que uma pessoa mais jovem também tenha, mas tem uma disfunção, já associa com o envelhecimento. E não é, né? Pode não ser, né? E aí fala assim, bom, agora eu já estou velho, eu já tenho uma disfunção, então minha vida sexual acabou. Isso não é verdade. Então, assim,
muda a forma de desejo, muda a forma de abordagem sexual, a penetração passa a não ser tão importante, passa a ser importante o toque, passa a ser importante estar junto, tomar banho junto, sentar, assistir um filme e pôr a cabeça no colo, é muito mais importante. E de repente isso tem um foco muito forte naquele momento. É pegar na mão, é exatamente essa imagem que a gente está vendo aqui ao fundo, né? Estar junto, ter alguém para compartilhar a vida, e aí entra muito mais que a questão do sexo, entra a questão do relacionamento. O quanto tem para dividir, o quanto tem para somar, o quanto tem para compartilhar, o quanto já viveram juntos, o quanto tem lá para frente. Porque se pegar um idoso, como essa imagem, por exemplo, olha a carinha dele sorrindo, quanto tem de cumplicidade. A própria foto já passa essa imagem de cumplicidade para a gente. Estão felizes, estão saudáveis, pelo menos é o que a imagem passa para a gente. E uma plenitude, né? Exatamente, é a calmaria, e isso a idade, a maturidade traz pra gente. Então não é porque acabou isso que que essa foto está mostrando, essa imagem está mostrando, é sexualidade, porque sexualidade não é só sexo. Então o desejo prevalece. Muito bem. E a mesma questão da O sexualidade. próprio desejo de estar junto na companhia já é algo que é um relacionamento. Exatamente. Né? E a própria questão do sexo em si também não é um problema mais hoje. A medicina está aí, tem medicamento proerétil. Tem próteses. Tem próteses. Tem brinquedinhos. Tem brinquedinhos. E sabe que a gente estava falando uma coisa? Tem muitas mulheres que ficam viúvas. Vamos lá. Ficam viúvas e falam, não quero mais me relacionar por N fatores. Problemas também, né? Para não parar de se encostar, um monte de coisa. Mas né? sabe o que acontece? Não deixa eu esquecer. Ela sabe o que eu vou falar, não deixa eu esquecer. Porque agora eu vou engatar outra coisa em cima do que você falou. Muitas vezes o que acontece são preconceitos da família. A pessoa julgar elas, né? Sim, então assim, minha avó ficou idosa, como assim agora minha avó disse que ela vai arranjar um namorado? Né? O meu avô ficou viúvo, como é que agora ele fala que ele vai arranjar uma namoradinha, tal, que ele saiu, foi no bar, no baile da terceira idade, e agora ele apareceu com essa mulher e é uma namoradinha. Não. Precisa viver, gente. Né? Para com essas frescuras. Então, tem o preconceito da família. Então, quando a gente fala de abordar a família nessa questão de relacionamento, é a família mesmo, porque muitas vezes a gente precisa... E quebrar essas regrinhas, exatamente, né? a gente precisa explicar muito mais para a família, para os netos, para os filhos, do que para o próprio idoso, porque ele já sabe o que ele quer. Já né? busca a necessidade dele, né? Exatamente. E, tem sabedoria e tem todo o controle da vida na mão dele, né? Sim. Ele não pode mais ser julgado, ele já fez a vida dele. Mas tem muitas famílias que se pegam na questão financeira, por exemplo. E na verdade, assim, o que a gente está colocando é o pré-conceito do velho. Entende? Porque o velho não tem mais vida. Quer dizer, as pessoas querem envelhecer as pessoas, então. Exatamente. Sim. E essa linha, Rogério, ela é muito tênue. Muito tênue. Porque você trabalha a terceira idade, ou a idade ativa, né, ou a melhor idade, versus o cuidado da família. E esse cuidado, muitas vezes, ele é castrador. Ele desencoraja o idoso. Né? E assim, foi o que eu falei pra Gi. Nós estávamos conversando antes de vir pra cá, e eu falei pra Gi, Gi, o futuro pra gente pode ser daqui, sei lá, um ano, 6 meses. O futuro do idoso é amanhã cedo. A gente sabe disso. Né? Então, por exemplo, a gente escuta, né? A gente vai buscar a meditação, a gente vai buscar toda essa medicina alternativa, nós escutamos muito. Não se pré-ocupe, nem se pós-ocupe, se ocupe. Né? Então, assim, não viva de passado e não viva de futuro. Quem vive de passado tem depressão, quem vive de futuro tem ansiedade. E a ansiedade é o mal do século, né? E o idoso, ele vive o agora.
Ele precisa aprender a viver Acho que não só os agora. idosos, todas as pessoas que Todos vivem nós, agora, né? né? Porque o passado já não existe mais, Pois né? é. Ele E o existe futuro? na nossa cabeça só. Sei lá do futuro. E o futuro ainda não existe porque ele é só um projeto. Né? Exatamente. E quando o futuro chegar, ele vai ser presente. Ele vai ser Portanto, o presente. futuro, de fato, ele não existe. É isso aí. Né? Então, é treinar. Eu falo que nós podemos treinar muitas coisas. Nós treinamos para ser feliz. É um treino. Você escolhe todo o tempo se você quer fazer aquela situação pesada, se você quer fazer aquela situação leve, se aquilo é um problema gigante. Se você focar no problema, ele é gigante e vai ser cada vez mais. Se você focar na solução, o problema já ficou pequeno, porque você está olhando a solução, você não está olhando o problema. Ser feliz é uma escolha. É. Sempre. É um projeto também, né? É um projeto Você também. precisa Lógico. escrever no papel e fazer o teu caminho, né? Sim. Exatamente. E dá para aprender, dá para fazer e dá para aprender a ser feliz, né? E dá para aprender a focar naquilo que é bom, naquilo que é confortável. Eu não preciso carregar o peso de envelhecer, o peso da família, o peso do preconceito, porque o velho, esse que não serve, né, é mal visto pela sociedade, né? Dá despesa para a família, com remédio, dá trabalho. Uma coisa pesada e chata, né? E aí você falou isso agora há pouco. Eu, enquanto idosa, né, uma pessoa idosa, ela pode ter uma outra visão de eu não estou incomodando a minha família. Eu estou doente, mas isso não é um incômodo. É um cuidado que eles vão ter comigo. Então, precisa cuidar de como é que eu estou me vendo enquanto uma pessoa idosa. É complicado também, muita gente assim, eu vejo pelo que eu estou vivendo, né? A pessoa que está sendo cuidada, ela se sente, às vezes, deprimida, né? Porque ela não queria ser cuidada. Sim. Você sente até, puxa, eu estou causando um problema para eles, né? Então você sente que há um certo comportamento que não é agradável para quem está sendo cuidado sempre, né? Então é por isso que é bom trabalhar essa parte psicológica e mostrar a gratidão, né? Sim. Porque se as pessoas cuidam é porque tem amor, porque tem gratidão. Então tudo faz parte. As pessoas não cuidaram de vocês, gente. Um dia você vai ter que cuidar delas. Faz parte, é uma coisa da natureza. Para que um dia vocês possam ser cuidados também, né? É a lei da natureza. Você planta e você colhe. Deixa eu dar mais uns oizinhos aqui, meninas, que nós estamos quase chegando ao finalzinho, né? Ah, mas como assim Maria, já? uma hora já de live, quase. Maria das Neves, Maria, boa noite, Nick, parabéns pelo programa. Marilda Lopes, obrigado. Vilma da Grela, parabéns. Assunto delicado, necessário de se falar e gostoso de ouvir. Ninguém gosta de falar sobre isso, gente, é uma coisa que incomoda. Incomoda porque quando a gente vai ter uma idade um pouco mais avançada, a gente vai chegando mais pertinho do nosso final, né? O final do filme. O filme que rodou e vai chegar, o filme vai acabar, vai entrar nos créditos finais. Então todo mundo não gosta de falar, você gosta de viver as emoções do filme, né? Quando acaba o filme é muito chato, né? Pô, tá acabando, né? Acabou. Então você perde o sentido de sentir as emoções quando está no finalzinho. Então ninguém gosta de falar do final, mas o final é muito importante porque a gente não sabe a hora que ele vai chegar. Enquanto ele não chega, como a nossa querida Deise estava falando, você tem que viver o agora. Você não pode pensar que amanhã vai ser seu final. Tem que viver o agora da melhor maneira possível, agradecer a cada respiração, agradecer as pessoas que estão do seu lado, que vivem com você, né? Decidiram viver a sua vida. Às vezes tem amigos que é melhor do que família, né? Porque vivem com você e a tua família nem chega perto, né? Então você tem que agradecer tudo, gente. E também os nossos velhinhos, né? Pois se não fosse eles, vocês não teriam a vida, né, gente? Já pensou para que se não fosse seu pai e sua mãe, vocês nem estariam agora nesse plano terreno aqui, vivendo as suas viagens. Então o sentido da vida é sentir. Sintam bastante coisas agradáveis e desagradáveis para que vocês possam aprender. Com certeza, né? Eu preciso falar. Pode falar. Eu preciso falar. Fale. A questão da sexualidade, das relações sexuais na terceira idade, na melhor idade, na idade ativa, enfim, quando Tem vários nomes. envelhece. Para que você que está chegando agora, terceira idade, melhor idade, idade ativa. Ou idade ativa, Nunca velho. Nunca velho, né?
Pode ser experiente também, né? Experiente. Maduro. Maduro é legal. A questão da sexualidade, ela é muito importante. Nós estamos vivendo cada vez mais, como nós já falamos lá no começo, né? Tem muitos centenários, etc. E as pessoas estão, de fato, envelhecendo. Envelhecer é diferente de velho, né? E com isso, novas relações estão surgindo na terceira idade. Então, muitas vezes a pessoa fica viúvo, né? O companheiro falece. Outras vezes, realmente, a pessoa fala assim, estamos tendo um fenômeno que não tinha antes. Então, por exemplo, as pessoas ficam lá casados 40, 50 anos e falam, bom, agora eu não quero mais, eu ainda tenho, sei lá, eu acho que eu tenho, a gente nunca sabe, né? Eu acho que eu ainda tenho 40 anos para viver e eu vou mudar de vida. Eu vou separar. Vou separar. Viver minha vida. Isso está acontecendo com bastante frequência. E nessas novas relações, precisam aprender a se relacionar. E com isso a gente está tendo um problema, né? Um problema na sociedade. Por quê? Porque as pessoas aprendem. A gente não aprende. Você aprendeu a namorar? Não. Alguém te ensinou? Não. A gente aprende fazendo. Tentando, né? A gente vai tentando, tenta, né? E aí a gente vai aprendendo como que a gente funciona. Porque cada um de nós funciona de maneira diferente nos relacionamentos. E até essa questão de vamos tentando, erra, acerta, porque muitas vezes a gente pega o padrão, aquilo que a gente teve como modelo e a gente quer aplicar, e aí fala, putz, não deu certo com a minha mãe, não deu certo comigo, né? Então é por experiência, muitas vezes, do outro que a gente acaba pegando pra gente. E essa é a tentativa, erro e acerto, essas coisas todas. E sempre a pessoa quer levar o que viveu para outra relacionamento também. Tem essa questão também. Mas aí, termina a relação. O idoso, ele já tem muitas questões fixas, arraigadas, né? Porque ele viveu a vida inteira assim. Então, imagina uma pessoa que foi casada há 50 anos. Tem lá agora, casou com 20, tem 70 anos, está ativo. E ele fala assim, fiquei casado há 50 anos. Ele tem aquele padrão de relacionamento. Quando ele casou lá há 50 anos... Era outra vida. Era outra vida. Nossa, completamente diferente. Era outro mundo, de fato, né? Era outro planeta aquilo. As relações eram diferentes. Não se falava em preservativo, nem doença sexualmente transmissível, né? Se até o nome, né, de DST mudou, não é mais DST, é IST, quanto mais o restante. E esses idosos, eles vão começar a se relacionar. Então, eles vão conhecer pessoas em todos os lugares. Tem idosos até mais jovens, às vezes, até mais jovens, tem idosos nos aplicativos, tem idosos nos parques, malhando, tem idosos na academia, no baile da terceira idade, em tudo quanto é lugar. E há um certo fetiche, né, de uma pessoa mais nova, às vezes sair com um idoso. Existe dos dois lados. Dos dois lados. O mais velho querer sair com o mais novo e o mais novo querer sair com o mais velho. Exatamente. Existe esse fetiche, tanto o homem com uma mulher mais madura e quanto a mulher com um homem mais maduro, Sim, né? existe. E aí a questão é a seguinte, tem esses novos relacionamentos, eles ainda têm esse conceito de antigo, não se fala, e aí que começa a questão de fato. Isso é muito sério, gente, muito sério. A questão do... Atenção, presta atenção. A questão do preservativo. O que acontece? Estão acontecendo essas novas relações, né? Por separação, por viuvez, não importa qual seja o motivo. Tem aí medicamento proerétil, os Viagras da vida, né? Tem o Viagra e similares. Então, as pessoas estão sexualmente ativas. A gente até pegou uma pesquisa que com 76 anos, nós temos 24% da população sexualmente ativa aos 76 anos. Então, né? Coisa boa. E aos 60, 53% da população sexualmente ativa. Aos 60 anos, 53%. Que é metade da população do mundo. Mais da metade, pois é. Mais do da mundo, metade. aos 60 anos. Então, dos 60 aos 70, por exemplo, deve ter aí uns... Quanto, mais ou menos? São 13 anos, que de 53 cai para 24%. Mas aos 76 então, 40, anos, vai abaixando, né? Aos 76, Sim, aos 70 quase 80 anos, 76. né? Mas ainda existem 24% do mundo que ativo, ainda ativo. E aí que entra a questão, né? A questão de estar ativo, tem desejo,
E isso é uma piadinha, mas é sério, uma piadinha que eu vou fazer aqui, mas é sério. Ah, como assim? O vovozinho lá de 76 anos, 80 anos, está com desejo, fala que quer namorar, quer transar, é um velho tarado. Não, não é um velho tarado. É uma velho pessoa, vivo. exatamente. Vivo, tem energia. Porque Exatamente. a idade não quer dizer nada. Eu não posso mais me relacionar sexualmente ou sim. Então isso não tem nada a ver. E a questão é, com todas essas questões que eu estou falando, o uso do preservativo. Eles não usam preservativo. É uma pequena parcela na terceira idade que usa preservativo. Para poder conseguir até fazer, né? Ou na mente deles acha que não dá, né? Não, e tem alguns fatores, né? Eles ficaram, por exemplo, 30, 40, 50 anos com a mesma parceira. Já acostumou a não usar. Não né? usar. Não passa pela cabeça, se parar para pensar racionalmente, vai falar, óbvio que eu preciso usar. Mas que vai conseguir usar, né? Talvez nem tentem, né? Com medo. Talvez né? não tentem porque acha que não vai consegue. acontecer, como um adolescente, a gente estava falando. Ah, primeira vez que eu transo, eu não preciso usar preservativo, porque a primeira vez eu não vou engravidar, não vai acontecer nada, né? E o idoso, tá lá na outra ponta. Então, muitas vezes, ele também vai com essa questão de, imagina, não vai acontecer nada. E não usa, e precisa usar o preservativo. O número de HIV/AIDS está aumentando em idosos significativamente. Eles não usam, né? Exatamente. Então, isso é uma coisa que, assim, quando a gente trabalha com os idosos, a gente coloca essas questões. E quando a gente dá palestra, a gente também coloca essas questões. Mas são questões que nem todo mundo vai ter o nosso atendimento. Então, assim, é falar mesmo com o avô que separou, que ficou viúvo. Vai sair, pode ser até em tom de brincadeira, aquela brincadeira saudável. Você netinho, você netinha, não tem vergonha nenhuma. Vai lá, pega no posto, é de graça, né? E dá um remedinho pro seu avô lá, o preservativo, para ele não fazer besteira, né? Exatamente. E na verdade é muito comum, por exemplo, eu como companheira terapeuta, eles conversarem comigo. Eles falam sobre isso com você? Falam comigo. Era uma pergunta que eu ia fazer. Como que eles falando sobre sexo com Rogério, vocês? eles trazem, assim, numa vergonha. É porque num é tabu, tabu. né, pra eles, né? Porque não tem, por exemplo, a abertura que a nossa geração... a gente já teve, né? Foi tudo exatamente. mais tranquilo, mais fácil de Então, falar. imagina, minha avó não tirava a camisola para ter relação. Nossa. E era no escuro. Nossa. O prazer era fora de casa, né? O prazer era fora de casa. Dele, né? Dele. Porque o dela não existia. Porque o dela não existia. Então, eu tenho relatos que falam assim, eu tinha relação como galinha. Então, vinha em cima, fazia, nananã, e ia embora e acabou. E ela nunca teve um orgasmo, por exemplo. Nunca, Claro. né? O que é isso? O que é isso? Né? O que é isso? Mas eram outras épocas, outras crenças, Pois né? e graças a Deus, alastrando, hoje né? não é mais. Mesmo, acho que... Mais ou menos, também não é bem não assim. É mais, mas assim, tem a vergonha, né? Tem a vergonha, tem o tabu. A Gi brinca muito, né? E eles acabam dando risada, eles adoram. Tem. Eles vêm com uma vergonha, assim, tamanha. E a gente descontrai, a gente dá risada, a gente brinca. E aí, Quando tem palestras, meninas, pra gente ver? Então, eu tô curioso pra ver a palestra de vocês dois. Tem muita? Palestras. Olha, eu quase que já tô mudando para Santos, porque Próxima palestra de vocês duas, quando é? Dia 18 tem duas, dia 19 tem uma, dia 24 tem duas, tem dia 20... Vocês podem colocar aqui depois as palestras nesse live pra gente saber? Lógico, Então, lógico. E tem o nosso Facebook, o meu Facebook é o meu nome completo. Vocês me acham lá, pode me adicionar. Tem eu vou o meu marcar depois número aqui em de cima, WhatsApp. tá, gente? O WhatsApp delas duas aqui, vamos lá. WhatsApp da Deise Helena de Simoni. 996892745, voz de locutor, vamos lá. E o da Gislene locutor, Teixeira, né? Gislene Teixeira, 981938211. Para você aprender sobre sexo, é só falar com a Gislene, que você vai tirar todos os seus problemas aí de frente pro casal,
para a menina, para ele, né? Marca um dia lá para ser consultado. E com a Daisy você está com aqueles problemas que está te empatando de você sair do lugar, né? Sim. Não tem tesão, não tem força para fazer nada, você está com problema. Está com problema sério, você precisa que tire esse murinho que está na sua frente aí e ela vai te dar as setinhas para você sair do murinho e caminhar sossegado. Vamos conversar. Né, Daisy? Vamos conversar de pertinho. Então, é muito, muito gostoso falar. Meninas, ó, nós já estamos aqui com 1h10 de live, né? Pra não ficar Você muito fala comprido. demais, Deus me Eu livre. preciso. Mais algum assunto? Pode falar, pode Muito. terminar. Vamos lá, pode falar, Daisy. Eu coloco assim que é muito difícil em qualquer idade nós lidarmos com as frustrações, né? Frustrações. Lidar com frustrações não é tão bacana assim. Mas o que acontece? O idoso, ele precisa se adaptar. Por quê? Ele tem um outro ritmo muitas vezes, então ele leva mais tempo para fazer as coisas. E é muito importante que isso não o incomode e não incomode a família. Então eu peço aí para a família, sim, olhar esse idoso com todo carinho, respeitar o tempo dele, né? Então, se ele se aprontava em meia hora para sair de casa, dependendo da idade que ele tem, das limitações que ele tem, ele vai levar 1h30. E vocês precisam ter paciência para isso. Gente, amor, amor, amor e paciência, acolhimento. É isso. Outra coisa, para nós chegarmos no baile da terceira idade, nós precisamos tomar alguns cuidados antes, né? Então, organizar os remédios, isso é super importante, não tomar remédio errado. Eu tenho... Não beber para não cortar o efeito dos remédios. Exatamente. Eu tenho pacientes, por exemplo, que acham que tomaram remédio e eu chego na casa dele e acho um remédio do lado da cama, no chão, então ele esqueceu. Isso é super comum. Trocar remédios é comum. Se ele esqueceu o Viagra, ele vai logo lembrar. Ele vai lembrar, né? Tapete. Não, Viagra não esquece. Ele pode esquecer todos, menos o Viagra, né? Viagra não esquece. É porque é azul, né? Por isso que não confunde. É o único azulzinho que eu tenho que tomar. Onde é que ele Será tá, que é por né? isso que a cor é azul? Pra não confundir com todos os brancos? Olha só, Né? nunca tinha Tem pensado branco, nisso. tem rosa, mas ele toma o azul pra ficar tudo azul, tá tudo tranquilo, azul, tá né, tudo gente? em ordem. E a gente tem um problema também, por exemplo, de disposição dos móveis, de tapetes, então barra de segurança é legal. Então todos os cuidados que a gente puder tomar com os nossos idosos. Para eles poderem ter uma vida mais saudável e mais tranquila, menos arriscada. Né? Exatamente. Então acho que segurança é tudo. Segurança, amor, acolhimento, acho que é uma boa Tudo tríade. isso vocês colocam no projeto? Sim, tudo isso. Eu faço a inspeção da casa inteirinha quando eu vou. Pô, que legal, deixa eu entrar em cena aqui com vocês. E acabo mudando muitas coisas. E existe a resistência também da mudança, né? Porque já acostumou De todo já espaço, muitos sim. e muitos anos daquele jeito, né? Pra toda mudança ela fica meio... Foi muito interessante chatinha. uma palestra que nós demos. Tinham alguns idosos e foi uma palestra para cegos. Nós temos uma palestra para cegos. Comemorando os 60 anos do Instituto Braille de Santos. Foi magnífica. Deixa eu fazer mais uma pergunta. O convênio cobre isso que vocês fazem? Tem muitos convênios que têm reembolso. Esses convênios cobrem. Mas, Rogério, eu sou uma idealista. Eu não vou perder paciente por causa de dinheiro. Entendi. Não vou. Eu vou negociar, eu vou tentar. Eu falo para as pessoas, o meu mínimo é o seu máximo. Entendi. Mas eu não vou deixar de acolher. Porque a maioria das pessoas tem seus convênios, né? Então, Sim. E é uma necessidade os convênios fazem. Inclusive, tem uma lei atualmente que até para cuidadores a pessoa aumenta até o salário dela. Sim. Então você vê que de repente é algo que é muito importante para você ter uma vida digna, né? Quando você trabalhou a vida toda, né? Cuidou das pessoas a vida toda. Aí quando chega na hora da melhor idade, de você poder viver um pouquinho, né? Relaxar, vai morrer? Não, vamos viver, né, gente? Sem dúvida. Inclusive, alguns pequenos cuidados que, disso que a Deise estava falando, né? O idoso demorava meia hora para se arrumar e agora ele demora 1 hora. Ele tem limitações, ele não pode abaixar porque dói o joelho, porque, enfim, né? Pequenos ajustes, como a Deise falou, a gente faz inspeção na casa, no guarda-roupa. Por quê? Porque o idoso ele não consegue mais, e aí tem várias situações que são estranhas, assim. Chegam a ser ridículas. O idoso antes ele dobrava a perna e ele amarrava o cadarço do sapato. Agora ele não consegue mais fazer esse movimento.
Então, o que eu vou fazer? Aí chega o neto, chega o filho. Nossa, mas como assim você não consegue? Larga de ser lerdo, você tá com preguiça, não sei o quê. Tira o sarro ainda. Ou Mais a assim, pessoa ainda. ou o idoso fala assim, ai, calça o meu sapato, põe meu sapato aqui pra mim, né? E aí o outro fala, como assim põe o seu sapato? Calça você, né? E então fica essa coisa de, eu não consigo nem calçar os meus próprios sapatos. Então, por que não mudar o tipo de sapato? Um que não tenha cadarço, em que ele só vida, né, gente? coloque o pé, põe o né? pezinho, já entra, Não né? consigo mais fechar o zíper da calça, de repente Usa tem calça alguma sem zíper. calça com elástico, Aí. né? Facilita a vida. Tem gente que tem problema de que a mão fica tremendo, algumas limitações, não consegue de fato. O que a gente faz brincando, para eles é muito difícil. E a idade chega para todo mundo. Exatamente. Né, para que aquelas camisas com aquele 30 botões? A pessoa não consegue mais, né? Então isso para o idoso é um transtorno, porque ele não consegue, ele tem que pedir ajuda. Ele se sente como ela falou, né? Exatamente. Então, Deprimido, que dá para facilitar a vida para que ele não peça, não se sinta mal e para que o outro também não sinta, tipo, nossa, eu tenho que até abotoar a sua camisa, né? Então, são detalhes que passa despercebido aos olhos dos outros, mas aos nossos nada passa. Eu sou especialista. Deixa eu dar os últimos ois aqui. Kátia Regina Wolf Jorge, existem muitas crenças limitantes quanto a esse assunto. Explorar o tema ajuda muito. Ela está falando da parte sexual que nós estamos falando, tá? Porque ela era mais cedo lá. A Maria José, olá. Olá, boa noite, tudo bem? Tudo bem, Maria José, muito obrigado por estar comigo. O Ricardo Faro está assistindo, ele escreveu. Ricardo Faro está assistindo. Muito bem, obrigado por você estar nos assistindo, Ricardo Faro. Obrigado, né? Nesse horário aí, você, em vez de estar vendo a novela, você está vendo a gente. Mas a gente é muito mais Ricardo, legal que a muito novela. querido, Ricardo, um beijo para você. Muito obrigado, gente. É um assunto bacana porque você vai aprender. Se você chegou agora, Ricardo, vê o vídeo do comecinho, nós falamos muitas pautas interessantes, tá? Em relação aos cuidados dos idosos e a revitalização da vida, né? Hoje a gente está vivendo mais, então é muito importante você pensar como será o seu futuro também, tá? Você que está me vendo aí, muito obrigado, viu, de estar me acompanhando, eu e essas meninas maravilhosas, né? Que a Gislene sempre fizemos lives fantásticas, é só você mudar de lado, você vai ver aí relacionamento, parte sexual, entre outras, né? Até engasgou, muitas, hein? Muitas, né? Muitas lives. Peraí que eu tô chegando nessa família. Muitas. E agora eu tenho o prazer da Deise estar com a gente aqui, uma psicóloga aí que conhece de como que a nossa mentezinha trabalha, né? Isso é muito bom. Podem falar mesmo. Se vocês quiserem fechar, fica à vontade. A gente fez uma colinha aqui para não esquecer nenhum assunto. Uma coisa importante, tem algumas coisas que fragilizam muito o idoso. Viuvez, tombos, né? Você pode achar que não, mas o idoso, quando ele toma um tombo, ele tem uma outra conotação do que tem um tombo para nós e do que tem um tombo para uma criança. A dificuldade dele é maior, né? Então, pense em quantos desafios e quanto um idoso luta, por exemplo, para começar o dia dele, sair da cama, amarrar o cadarço, fechar a calça, né, fazer o seu café, enfim, tem toda uma atividade diária, né, que ele se dispõe a fazer e às vezes com dificuldade que ele faz isso, ele toma um tombo. Deixa eu fazer uma pergunta desse, aproveitando aí. Ser idoso, eu sei que é um estado de espírito, né? Sim. Se a pessoa não se sente idoso, ela faz todas as atividades como se fosse normal. Sim. Mas a partir de que idade que ela começa a se sentir que ela é idosa e começa a ter essas dificuldades? Hoje, nós consideramos uma terceira idade 50, 60. Então, a gente já precisa ter outros cuidados. Então, por exemplo, nós temos pessoas com 50 anos, 55, que já tomam remédio para hipertensão, né? Que muitas vezes começa a ter uma pré-diabetes. Então, ali, você já se enquadra um pouquinho em outros cuidados. Eu acho que são esses cuidados. Mas as grandes dificuldades são depois dos 70 anos. As grandes dificuldades depende. Por exemplo, eu tenho uma paciente com 68 anos que está com Alzheimer. Puxa, tadinha. Né? Então, eu estava discutindo isso com a Gi, né, Gi? Qualquer dia a gente volta para falar do Alzheimer. E aí é muito complicado. Parkinson, por exemplo,
né? É uma outra doença que é bastante complicada, ela é limitante, precisa da ajuda da família. E você não sabe, você nunca sabe, por exemplo, quando a doença vem. Isso é Né? verdade. Eu tenho um grande amigo de muito tempo, ele sofreu um acidente aos 33 anos e ele está em coma até hoje. Isso tem 14 anos. Uau. Então, você nunca sabe quando é que você vai precisar de um cuidado mais específico. Depende, né, Gil? É muito relativo. Não é só dessa questão da doença. Não, a gente precisa ter se predispor a ter novos olhares. E não é só nessa questão do envelhecimento, por exemplo. Nós fomos dar uma palestra, essa do Instituto Braille, e tinha um rapaz que ele ficou cego. Ele levou um tiro, não foi? Foi. Indo do Guarujá para Santos, ele levou um tiro, acho que foi uma tentativa de assalto, a gente não lembra direito, mas ele levou um tiro e ficou cego, né? E ele falou, eu precisei mudar a minha vida completamente, da noite para o dia, adaptar a casa e ter novos conceitos, e ele falou assim, eu nunca tinha prestado atenção nesse outro lado, né? Porque a gente não presta atenção. Tem um cego, ok, eu vou ajudar a atravessar a rua, eu sou... Você nunca se sente como ele, Você né? nunca se sente, então você não sente as dificuldades. Exato. Então, por exemplo, tem algumas coisas que eu até vou pleitear aí no começo do ano com os novos governantes, né? Por exemplo, eu só consegui enxergar algumas coisas porque no final, já nos últimos meses aí, eu levei a minha mãe para morar na minha casa. Ela morava sozinha e aí, por conta da dificuldade dela, eu levei para morar na minha casa. E aí eu comecei a perceber algumas coisas que, quando eu for idosa, a minha casa não comporta. Então, por exemplo, no meu condomínio não tinha, eu precisei socorrer minha mãe algumas vezes, de ter que descer com ela, quase desacordada. Com o irmão nas escadas. Não, eu fui pelo elevador, mas eu não tinha cadeira de rodas no meu condomínio. No meu condomínio, síndico, querido, não tem cadeira de rodas. Então, a primeira vez a gente carregou, meu filho, eu e minha irmã, quase nos matamos, mas carregamos. Na segunda vez, meu filho falou assim, não, mãe, peraí, vamos pegar a cadeira de rodinha do escritório. Levou ela na cadeira. E levou na cadeira do escritório, colocou no elevador, mas precisa ter cadeira de rodas nos condomínios, em lugar que tem gente, né? Não é idoso, são pessoas. Claro. Pode acontecer da pessoa Exatamente. ficar ruim, ser levada. A outra questão, se eu tivesse que colocar a minha mãe para dar banho numa cadeira de banho, cadeira de rodas de banho, não entra, meu banheiro não é pequeno, mas não entra no box. A abertura do box não comporta entrar numa cadeira ali. E eu dava banho na minha mãe sentada numa banqueta no box. Então, essas questões, quando a gente não passa pela situação, a gente não se dá conta. Então, a barra de segurança que a Deise falou, a gente também não se dá conta porque a gente não precisa. Mas a gente não sabe quando que a gente de fato vai precisar ou quando que o idoso realmente que mora com a gente vai precisar. Então, esses cuidados, esses olhares, a gente precisa ter enquanto a gente está bem, né? Não como foi a situação da minha mãe, tipo, e agora? Eu preciso de uma cadeira de rodas nesse minuto, e não tem. Precisa ter uma prevenção, né? Pra Exatamente. quando acontecer, você está preparado. Exatamente. Eu socorri um paciente meu em Santos e ele me ligou e disse, Deise, eu estou passando muito mal, me ajuda, né, gente? Eu virei e fiz assim, você consegue abrir a porta? Eu falei, abre a porta e senta no chão. Eu falei, estou chegando. E o que a Gi está colocando da mãe, né, do que houve com a mãe dela, no prédio dele tem a maca e a cadeira de roda. Caramba. Fez toda a diferença. Porque deu pra socorrer. Fez toda a diferença. E eu socorri, e eu não subi sozinha, eu acho que esse é um cuidado que a gente precisa ter. Até porque eu sou mulher, eu não consigo, porque levantar, né? fica super pesado mesmo. E o porteiro subiu comigo, nós colocamos ele direitinho ali na cadeira de roda, descemos. Eu cheguei no hospital, ele foi direto para UTI. Pressão 8/4. Tava assim, realmente muito mal. Muito Graças a Deus, hoje ele está muito bem.
Então foi um final feliz, mas por exemplo, Deu a Gi tempo de ser deu, socorrida, graças né? a Deus. A Gi colocou a mãe dela na banqueta para dar banho. Já está errado. Tá errado. Por quê? Porque ela deixa a mãe dela exposta ao perigo de queda. E muitas vezes, por conta dessas coisas que a gente não percebe, você não tem como fazer de outro jeito. Eu acho que na realidade só quando a gente precisa que a gente Sim, aprende exatamente. o que precisa. Né? Exatamente. E outra questão muito simples, às vezes o idoso não precisa nem necessariamente morar sozinho, mas ele fica boa parte do tempo sozinho. E são cuidados que as pessoas também não se dão conta. Por exemplo, fazer café. Tem gente que ainda faz café aquele modo tradicional, com a dorzinho, vai lá, coloca a Ferve chaleira, água, né? Que É um perigo, perigo, Isso é né? muito Esquece a perigoso, água é um fervendo. perigo. Então, e a gente ouve muitos relatos desse tipo de, foi virar, teve um mal-estar, tremeu, Caiu, se queimou. caiu, teve queimadura, tal. Então, a gente pode ir resolvendo esses problemas, antecipando esse problema, troca a cafeteira, né? Troca o jeito Pela tradicional cafeteira, pela é. cafeteira. Muito bem, Né? modernidade. Então, já são pequenos cuidados que a gente não precisa esperar acontecer, né? Porque depois que acontece Já era. o problema é muito maior. É isso aí, meninas. Muito bom. E fechando aqui, gente, então vamos lá. Contato da Deise, 011 para você, é o WhatsApp também, né, Deise? Sim. Deise Helena de Simoni, 996892745. Repete. Vou repetir, Com repita. voz de locutor. Repita. 996892745. Uau! E agora da Gislene Teixeira, 11, né, que você disse que aí o 9 antes, né, o 015, 0 alguma coisa, 981938211. Repita. 981938211. Voz de aeroporto, Deise. Muito bem. Isso a gente não tinha combinado. Aeroporto, para você ir para Santos não tem aeroporto não, é estrada mesmo, viu? Você Obrigado, tá mais gente. lá do que aqui. Muito obrigado de vocês terem ficado conosco até agora. Se você gostou desse live e acha que ele pode ajudar alguém, compartilhe. Se você conhece alguém que precisa da ajuda dessas duas queridas meninas aqui, também passe o contato delas, porque é muito legal você ter alguém que tem carinho pelo que faz, né? E vai fazer um projeto para poder ajudar as pessoas. O grande problema, gente, entre o corpo e a nossa alma está aqui, ó, na nossa mente. É ela que nos liga os nossos projetos, os nossos sonhos. Se você travar aqui, fechar ela com uma chavinha, você vai fazer o quê da vida? Nem atravessar uma rua você consegue. Então, precisa primeiro desbloquear a sua mente para que você possa atingir os seus sonhos, os seus objetivos e as suas necessidades. E entender, muitas vezes, né, que não dá para fazer tudo sozinho. E que também, mesmo que dê, não é necessário fazer tudo sozinho, hoje né? nós temos... Pode pedir ajuda, pode compartilhar, começando por pedir essa ajuda dentro de casa, né? Conscientizar a família da importância de ser de fato uma família, né? De ter um relacionamento saudável. Porque muitas vezes existe um distanciamento mesmo, como a gente já falou. O idoso fica lá no cantinho, o restante da família fica no outro. A gente conhece alguns casos até que o idoso fica lá no quarto, ele não tem nenhuma limitação, mas é assim, leva o jantar para a vovó e o restante fica na sala, né? E por que isso? Então coloca... exclui, né? Exclui. Exclui a pessoa. Ela Coloca vai se a sentir televisão, mal. leva tudo, mas ela se sente naquele cantinho. Muitas vezes ela não sai, ela não entende por que ela tem que ficar lá, mas ela também não pergunta. É aquela coisa de, se me colocar aqui é porque algum motivo tem. Então comece a melhorar essas relações dentro de casa, ainda que não tenha nenhum problema. Isso aí, gente. Enxerguem os seus, né, idosos, não vou falar velhinhos, né? Se você falar velhinho, agora a gente bate. Eu vou me bater. Enxergue seus idosos com carinho, porque amanhã você também será um idoso. O tempo chega para todo mundo. E outra, uma qualidade de vida para uma pessoa que viveu tanto, né, lutou tanto, ela merece tanto carinho que vocês não fazem ideia. Merece amor, merece você contar piada, fazer ela sorrir, fazer ela ficar bem. Porque a tristeza, ela só faz a gente morrer mais cedo. Então, vamos trocar a tristeza por alegria, vamos trocar o desprezo, né, pelo amor, pelo carinho. Já é uma injeção de remédio que vai mudar toda a sua vida.
E qualquer problema que vocês tenham, tanto a família que está dodói, né? A família fica dodói. Vocês estão brigando por causa disso, porque aqui, ó, as mediadoras para poder ajudarem. Por que está brigando? Porque o vovô está teimoso, a vovó está teimosa. Por que está teimosa? Elas também vão ajudar a quebrar essas chavinhas aí que deixa essa teimosia, né? Vai mostrar que a chance de mudar e achar o caminho para ser feliz enquanto estiver respirando. Nós queremos os nossos idosos felizes, saudáveis, nas ruas, nos bailes, nas praias. É isso que a gente quer ver. A gente quer ver os nossos idosos com muita alegria. Não doentes, não no hospital. Lógico que não. Queremos ver eles bem, vivendo, porque eles merecem. Aliás, todos nós merecemos, né? Isso mesmo. Ter uma vida digna enquanto nós respirarmos. E, de preferência, morrer dormindo, né? Para não ter dor. Acordar morto. Obrigado, gente. Obrigado, meninas. Obrigada, Beijo no Rogério. coração. Obrigada pelo convite. Sejam sempre bem-vindas, viu, Obrigada, meu? obrigada. Muito gostoso. Obrigada. E Foi ótimo. amor, gente, a única maneira que a gente pode É isso mesmo. fazer esse universo ser um pouquinho melhor. Ame as pessoas e a sua família, você tem que amar ainda um pouquinho mais, né? Faz favor. Amem e façam amor também. Como ela faz. Amem, façam amor, tenham prazeres. O sentido da vida é sentir sensações gostosas. É isso mesmo. Fiquem em paz, fiquem com Deus até o próximo live, se Deus quiser. E a gente volta brevemente, tá, gente? Muito obrigado. Até breve. Deixa eu desligar o áudio aqui pra gente não fazer besteira. Tchau, tchau.